Capítulo 121. Exatamente às 11h56 o camerlengo irrompeu pelas portas da Basílica de São Pedro para o espaço aberto. Vacilou à claridade estonteante dos holofotes, carregando a antimatéria nas duas mãos estendidas como se fosse uma oferenda divina. Seus olhos ardiam, mas ele via sua própria figura, seminua e ferida, em proporções gigantescas nas telas das redes de emissoras espalhadas pela praça. O clamor que se ergueu da multidão na Praça de São Pedro foi algo que ele nunca tinha ouvido antes: choros, gritos, ladainhas, rezas, uma mistura de veneração e terror. Livrai-nos do mal, ele murmurou. Sentia-se completamente esgotado por sua corrida para sair da necrópole. Aquela saída quase terminara em desastre. Robert Langdon e Victoria Vetra tinham tentado interceptá-lo e levar o tubo de volta ao esconderijo subterrâneo, pretendendo depois correr para fora e se abrigar. Tolos, cegos. O camerlengo via agora, com assustadora clareza, que jamais teria vencido aquela corrida em qualquer outra noite. Naquela, porém, Deus estivera com ele mais uma vez. Robert Langdon quase o alcançara, mas fora impedido por Chartres, sempre confiante e leal aos seus rogos para que tivessem fé. Os repórteres, evidentemente, estavam enfeitiçados demais e sobrecarregados com muito equipamento para interferirem. O senhor trabalha de maneira misteriosa. O camerlengo ouvia os outros vindo atrás dele agora, via-os nas telas, aproximando-se. Reuniu o resto de suas forças e levantou a antimatéria acima da cabeça. Então, endireitou os ombros nus, num gesto de desafio à marca dos Illuminati em seu peito, e desceu depressa as escadas. Ainda haveria um ato final. Vou com Deus. Vou com Deus. 4 minutos. Langdon pouco enxergou assim que saiu da basílica. Mais uma vez o mar de luzes agrediu suas retinas. Só vislumbrava a silhueta indistinta do camerlengo, direto à sua frente, descendo depressa as escadas. Por um instante, refulgente com seu halo de luzes, o camerlengo pareceu celestial, uma espécie de divindade moderna. A batina caíra-lhe até a cintura e envolvia-o como um sudário. O corpo tinha sido queimado e ferido pelos inimigos e mesmo assim ele resistia. Corria para as massas com o corpo ereto, exortando o mundo a ter fé, levando a arma de destruição. Langdon seguiu-o. O que ele está fazendo? Vai matar toda essa gente. A obra de Satã, gritava o camerlengo, não tem lugar na casa de Deus. E corria na direção das pessoas, agora apavoradas. Padre! Chamava Langdon atrás dele. Não há mais para onde ir. Olhe para o céu. Esquecemos de olhar para o céu. Ao entender para onde o camerlengo se encaminhava, Langdon sentiu aquela magnífica verdade invadi-lo. Embora as luzes dos refletores não o deixassem enxergar, sabia que a salvação estava justamente acima deles. No céu da Itália repleto de estrelas. O helicóptero que o camerlengo solicitara para levá-lo ao hospital estava esperando ali perto, o piloto na cabine, as pás zumbindo em ponto morto. Correndo atrás do camerlengo, Langdon foi tomado por uma repentina e avassaladora alegria. Uma enxurrada de pensamentos passou-lhe rapidamente pela cabeça. Primeiro, veio a imagem do espaço aberto do mar Mediterrâneo. A que distância ficava dali? 8 quilômetros? 15. Sabia que a praia em Fiumicino ficava somente a uns 7 minutos de trem. Mas de helicóptero, a mais de 400 km por hora, sem paradas. Se conseguissem levar o tubo bem longe acima do mar e jogá-lo do helicóptero? Havia outras opções ainda, lembrou, sentindo-se quase sem peso enquanto corria. La Cava Romana. As pedreiras de mármore ao norte da cidade ficavam a menos de 5 quilômetros de distância. Qual era o tamanho delas? 5 quilômetros quadrados? Deviam estar desertas àquela hora. Jogar o tubo de antimatéria ali, para trás. Berrava o camerlengo. Seu peito doía enquanto ele corria. Saiam daí. Agora. A guarda suíça postada em torno do helicóptero olhava boquiaberta para o camerlengo que se aproximava. Saiam. O padre gritava. Os guardas se afastaram. Com o mundo inteiro assistindo embasbacado, o camerlengo contornou o aparelho até a porta do piloto e a escancarou. Saia daí, meu filho. Já. O piloto pulou fora. O camerlengo avaliou a altura do assento da cabine e percebeu que, exausto como estava, precisaria das duas mãos para subir. Virou-se para o piloto, trêmulo a seu lado, e pôs o cilindro de antimatéria nas mãos dele. Segure isto. Me entregue quando eu estiver sentado. Ao subir, o camerlengo ouviu Langdon gritando com grande excitação chegando perto do helicóptero. Agora você compreendeu, pensou o camerlengo. Agora você tem fé. O camerlengo acomodou-se no assento, ajustou algumas alavancas que já conhecia e debruçou-se para pegar o cilindro. O piloto, porém, estava de mãos vazias. Ele o pegou. Exclamou. O camerlengo sentiu um baque no coração. Quem? O piloto apontou. Ele. Robert Langdon surpreendeu-se ao verificar como o tubo era pesado. Correu para o outro lado do helicóptero e pulou para o compartimento traseiro onde ele e Victoria tinham sentado poucas horas antes.
Deixou a porta aberta e afivelou o cinto de segurança. E gritou para o camerlengo no banco da frente. Decole, padre. O camerlengo virou a cabeça para Langdon, o rosto branco de susto. O que vai fazer? O senhor pilota. Eu jogo o tubo. Vociferou Langdon. Não há tempo. Faça o bendito helicóptero levantar voo. O camerlengo pareceu momentaneamente paralisado, a iluminação forte penetrando na cabine e acentuando os vincos em seu rosto. Posso fazer isto sozinho, murmurou. Tenho de fazer isto sozinho. Langdon não lhe deu ouvidos. Decole, ouviu-se gritar. Agora. Estou aqui para ajudar. Olhou para o cilindro e sua garganta se apertou ao ver os números. 3 minutos, padre. 3. O número fez o camerlengo voltar a si. Sem titubear, voltou-se para os controles. Com um rugido, o helicóptero levantou o voo. Através de uma nuvem de poeira, Langdon viu Vitória chegar correndo. Seus olhos se encontraram e depois ela sumiu, como uma pedra que afunda na água. Capítulo 122. Dentro do aparelho, o barulho do motor e a ventania que entrava pela porta aberta assaltaram os sentidos de Langdon com um caos ensurdecedor. Firmou-se contra a força ampliada da gravidade à medida que o camerlengo acelerava o helicóptero para cima em linha reta. O brilho da Praça de São Pedro encolheu abaixo deles até se transformar em uma elipse luminosa, radiante no mar de luzes da cidade. O tubo de antimatéria era como um peso morto nas mãos de Langdon. Segurava-o com força, as palmas das mãos escorregadias de suor e sangue. Dentro do cilindro, o glóbulo de antimatéria oscilava calmamente, pulsando sob a luz vermelha do relógio em contagem regressiva. 2 minutos. Gritou Langdon, tentando adivinhar onde o camerlengo pretendia jogar o tubo. As luzes da cidade lá embaixo espalhavam-se por todas as direções. Para o oeste, ao longe, ele avistava o contorno cintilante da costa do Mediterrâneo, uma orla pontilhada de luminescências, além da qual estendia-se uma infindável e escura extensão de nada. O mar parecia mais longínquo agora do que Langdon imaginara. Além disso, a concentração de luzes na costa era um lembrete amargo de que, mesmo bem longe, uma explosão no mar poderia ter consequências devastadoras. E ele nem chegará a considerar os efeitos de uma onda gigantesca de 10 quilômetros atingindo o litoral. Ao olhar para frente, através da janela da cabine de comando, ficou mais esperançoso. As sombras ondulantes dos contrafortes de Roma surgiam no meio da noite, salpicadas de luzes, as vilas dos muito ricos, entretanto, a pouco mais de 1 quilômetro ao norte, as colinas ficavam escuras. Não havia nenhuma luz ali, só um enorme espaço negro. Nada mais. As pedreiras. Langdon pensou. La Cava Romana. Avaliando o trecho estéril de terreno, Langdon achou que seria grande o bastante. E parecia próximo, além disso. Mais próximo do que o mar. Animado, achou que era de fato para lá que o camerlengo planejava levar a antimatéria. O helicóptero estava apontado para aquela direção. As pedreiras. O estranho, porém, é que os motores faziam um ruído cada vez mais alto, o helicóptero movia-se no ar, mas as pedreiras não ficavam mais próximas. Desconcertado, lançou um olhar pela porta lateral para se localizar. O que viu transformou sua animação em pânico. Diretamente abaixo deles, distantes, brilhavam as fortes luzes da imprensa na Praça de São Pedro. Ainda estamos sobrevoando o Vaticano. Camerlengo. Chamou ele, engasgado de aflição. Vá em frente. Já subimos bastante. Temos de começar a seguir em frente. Não podemos jogar o tubo de volta na cidade do Vaticano. O camerlengo não respondeu. Aparentemente, concentrava-se em pilotar o aparelho. Temos menos de 2 minutos. Gritou Langdon, levantando o cilindro. Estou vendo daqui. La Cava Romana. Uns 2 quilômetros ao norte. Não temos, não, disse o camerlengo, é perigoso demais. Sinto muito. O helicóptero continuou subindo, o camerlengo virou-se e deu um sorriso triste para Langdon. Preferia que não tivesse vindo, meu amigo. Você fez o supremo sacrifício. Langdon olhou para o rosto cansado do camerlengo e então compreendeu. Seu sangue congelou. Mas deve haver algum lugar para onde possamos ir. Para cima, respondeu o camerlengo, a voz resignada. É a única alternativa garantida. Langdon mal conseguia pensar. Interpretara de modo completamente errado o plano do camerlengo. Olhe para o céu. O céu, só agora entendia, era literalmente para onde estavam indo, o camerlengo nunca tivera a intenção de lançar fora a antimatéria. Estava simplesmente se afastando o máximo possível da cidade do Vaticano. Aquela era uma viagem sem volta.
Capítulo 123. Na Praça de São Pedro, Vitória olhava para cima. O helicóptero não passava de um pontinho agora que as luzes dos refletores não o alcançavam mais. Até o barulho dos rotores transformará-se em um zumbido distante. Parecia que o mundo inteiro se concentrava no alto, emudecido antecipadamente, os rostos de todos voltados para o céu, todas as pessoas, de todas as crenças, todos os corações batendo como se fossem um só. As emoções de Vitória eram um turbilhão de agonias. Quando o helicóptero desapareceu, ela lembrou o rosto de Robert, afastando-se dentro dele. O que será que ele pensou? Será que não compreendeu? Em torno da praça, as câmeras de televisão sondavam a escuridão, esperando. Milhares de rostos voltavam-se para o céu, unidos em uma contagem silenciosa. Todos os telões mostravam a mesma cena tranquila, o céu romano pontilhado de estrelas brilhantes. Vitória sentiu as lágrimas começarem a brotar. Atrás dela, na escadaria de mármore, 161 cardeais olhavam para cima em silenciosa reverência. Alguns tinham as mãos juntas em oração. A maioria permanecia imóvel, aturdida. Alguns choravam. Os segundos passavam. Nas casas das pessoas, em bares, escritórios, aeroportos, hospitais do mundo todo, os espíritos se uniam em testemunho universal. Homens e mulheres davam-se as mãos. Outros seguravam seus filhos. Como se o tempo pairasse no limbo, as almas suspensas em uníssono. Então, cruelmente, os sinos de São Pedro começaram a tocar. Vitória deixou as lágrimas virem. E, com o mundo inteiro assistindo, o tempo se esgotou. O silêncio mortal do acontecimento foi seu aspecto mais aterrorizante. Muito acima do Vaticano, um ponto de luz apareceu no céu. Por um instante fugaz, um novo corpo celeste nasceu, uma centelha de luz pura e branca como nunca se vira. Depois, tudo começou. Um lampejo. O ponto luminoso encapelou-se, como se alimentasse de si mesmo, desenrolando-se pelo céu em um raio que se dilatava, de um branco ofuscante. Projetou-se para todas as direções, acelerando com indizível rapidez, devorando sofregamente a escuridão. À medida que a esfera de luz crescia, também se intensificava, como o rebento de um demônio preparando-se para consumir o céu inteiro. Correu para baixo, na direção deles, ganhando velocidade. Estarrecidos, os milhares de rostos iluminados pela luz implacável arquejaram juntos, as mãos protegendo os olhos, todos deixaram escapar um grito estrangulado de medo. A luz se propagou em todas as direções, e súbito, deu-se o inimaginável. Como se fosse contido pela própria vontade de Deus, o raio crescente pareceu bater em uma parede, como se de alguma forma a explosão ficasse retida dentro de uma gigantesca esfera de vidro. A luz ricocheteou, aguçando-se, ondulando sobre si mesma. A onda parecia ter alcançado um diâmetro predeterminado e pairava ali. Durante aquele instante, uma perfeita e silenciosa esfera de luz brilhou sobre Roma. A noite virou dia. Então houve o impacto. A concussão foi profunda e surda, uma estrondosa onda de choque vinda de cima. Desceu sobre eles como a ira do inferno, sacudindo as fundações de granito da cidade do Vaticano, golpeando o ar para fora dos pulmões das pessoas, fazendo-as cambalear. A reverberação percorreu a colunata, seguida por uma repentina lufada de ar quente. O vento se abateu sobre a praça, soltando um gemido sepulcral ao sibilar entre as colunas e fustigar as paredes. A poeira redemoinhava no ar, as pessoas se encolhiam, testemunhas do Armagedon. Em seguida, tão depressa quanto surgira, a esfera implodiu, sugando-se a si própria, comprimindo-se, retornando ao diminuto ponto de luz de onde viera. Capítulo 124. Nunca antes tantos tinham ficado em silêncio ao mesmo tempo. Os rostos na praça de São Pedro, um a um, desviaram os olhos do céu escuro e voltaram-se para baixo, cada pessoa em seu momento particular de assombro. Os refletores da imprensa fizeram o mesmo, baixando seus focos luminosos para a terra, como em reverência pelas trevas que se instalavam acima deles. Parecia que o mundo inteiro curvava a cabeça junto. O cardeal Mortati ajoelhou-se para rezar e os outros cardeais acompanharam-no. A guarda suíça baixou suas longas lanças e imobilizou-se. Ninguém falava. Ninguém se mexia. Em toda parte, emoções espontâneas abalavam os corações. Consternação. Medo. Espanto. Crença. E um respeito temeroso pelo novo e impressionante poder cuja manifestação tinham acabado de presenciar. Vitória Vetra permanecia, trêmula, ao pé das amplas escadarias da basílica. Ela fechou os olhos. Através da tempestade de emoções que percorriam seu corpo, uma única palavra soava triste como o dobrar de um sino distante. Intacta. Cruel. Ela tentava afastá-la, mas a palavra voltava e voltava. A dor era grande demais.
Vitória procurou ocupar-se com as imagens que inflamavam as mentes das outras pessoas, o poder inquietante da antimatéria, a salvação do Vaticano, o Camerlengo, gestos de bravura, milagres, desprendimento. E a palavra ainda ecoava, soando através do tumulto com uma amargura pungente. Robert. Ele fora atrás dela no Castelo San Angelo. Ele a salvara. E agora fora destruído pela criação dela. Enquanto rezava, o cardeal Mortati conjeturava se ele também ouviria a voz de Deus como o Camerlengo tinha ouvido. Temos de acreditar em milagres para vivenciá-los? Mortati era um homem moderno que pertencia a uma antiga religião. Os milagres nunca tinham representado qualquer papel em sua crença. Sua religião sem dúvida falava de milagres, chagas nas mãos, ascensão dos mortos, marcas em sudários, e, contudo, a mente racional de Mortati sempre explicará esses relatos como parte do mito. Eram simplesmente o resultado da maior fraqueza do homem, sua necessidade de provas. Os milagres eram nada mais que histórias a que nos apegávamos porque desejávamos que fossem verdade. No entanto, será que sou tão moderno que não consigo aceitar o que acabei de ver com meus próprios olhos? Foi um milagre, não foi? Sim. Deus, ao sussurrar umas poucas palavras no ouvido do Camerlengo, interferiu e salvou sua igreja. Por que seria assim tão difícil de acreditar? O que teríamos a dizer sobre Deus se Deus não tivesse feito nada? Que o Todo-Poderoso não se importa conosco. Que ele não tinha poder para impedir a desgraça. Um milagre era a única resposta possível. Mortati ajoelhou-se, reverente, e rezou pela alma do Camerlengo. Deu graças pelo jovem camarista que, apesar da pouca idade, abrirá os olhos de um velho para os milagres da fé inquestionável. Mortati jamais poderia suspeitar, porém, até que ponto sua fé seria testada. O silêncio na Praça de São Pedro foi quebrado por um leve ruído a princípio, que se transformou em murmúrio. E, então, repentinamente, em bramido. Sem aviso, a multidão gritava a uma só voz. Olhem! Olhem! Mortati abriu os olhos e voltou-os para o povo. Todos apontavam para um mesmo lugar atrás dele, na fachada da Basílica de São Pedro. Estavam pálidos. Alguns caíram de joelhos. Alguns desmaiaram. Outros desataram a chorar. Olhem! Olhem! Mortati, atarantado, acompanhou com o olhar as mãos estendidas que mostravam o nível mais alto da basílica, o terraço no telhado onde imensas estátuas de Cristo e dos apóstolos velavam pelo povo. Ali, à direita de Jesus, com os braços estendidos para o mundo, estava o Camerlengo Carlo Ventresca. Capítulo 125. Robert Langdon não estava mais caindo. Acabará-se o pavor. E a dor. E o som sibilante do vento. Havia apenas o barulho suave da água, como se ele estivesse confortavelmente dormindo em uma praia. Num paradoxo de autoconsciência, Langdon pressentiu que aquilo era morte. Ficou contente. Deixou-se levar pelo entorpecimento que tomava conta dele. Deixou que o levasse para onde tivesse de ir. Sua dor e seu medo tinham sido anestesiados e ele não os queria de volta de jeito nenhum. A última lembrança que tinha só poderia ter sido conjurada no inferno. Leve-me. Por favor. Mas o barulho da água que o acalentava com uma longínqua sensação de paz também estava trazendo de volta. Tentava despertá-lo de um sonho. Não. Deixe-me. Ele não queria acordar. Entrevia demônios que o aguardavam nas fronteiras de sua bem-aventurança, insistindo em despedaçar sua beatitude. Imagens imprecisas giravam. Vozes gritavam. O vento agitava tudo. Não, por favor. Quanto mais lutava, mais a fúria se infiltrava através de sua consciência. Então, duramente, reviveu tudo. O helicóptero prosseguia em sua subida vertiginosa. Ele estava preso lá dentro. Pela porta aberta via as luzes de Roma distanciando-se mais a cada segundo. Seu instinto de sobrevivência dizia-lhe para lançar fora o cilindro imediatamente. Langdon sabia que levaria menos de 20 segundos para o tubo cair uns 800 metros. Só que cairia em uma cidade cheia de gente. Mais alto. Mais alto. Calculava a que altura estariam. Jatos pequenos costumavam voar a altitudes de cerca de 6.000 metros. Aquele helicóptero já devia estar a uma boa parcela disto. 3.000 metros? 4. Ainda havia uma chance. Se calculasse a queda perfeitamente, o tubo cairia só parte do caminho para a terra e explodiria a uma distância segura acima do solo e longe do helicóptero. Langdon olhou para a cidade que se espalhava lá embaixo. E se você calcular errado? Disse o Camerlengo. Langdon espantou-se. O Camerlengo nem estava olhando para ele e provavelmente lera seus pensamentos vendo seu reflexo esbranquiçado no para-brisa.
Estranhamente, o camerlengo não estava mais ocupado com os controles. Suas mãos nem seguravam mais o manete. O helicóptero devia estar funcionando com o piloto automático, subindo sempre. O camerlengo levantou a mão para o teto da cabine e tirou de um compartimento de cabos uma chave, presa ali fora da vista. Langdon viu desnorteado o camerlengo destrancar rapidamente a caixa metálica instalada entre os assentos. Tirou de lá um grande embrulho de nylon preto, que colocou no assento a seu lado. As ideias de Langdon se embaralharam. Os movimentos do camerlengo eram calmos e deliberados, como se ele já tivesse uma solução. Passe o cilindro para mim, disse, com um tom de voz sereno. Langdon não sabia mais o que pensar. Entregou o cilindro. 90 segundos. O que o camerlengo fez com a antimatéria pegou Langdon completamente de surpresa. Segurando o cilindro com cuidado, ele o colocou dentro da caixa metálica. Depois, fechou a tampa pesada e trancou-a. O que está fazendo? Perguntou Langdon. Afastando de nós a tentação, e jogou a chave pela janela aberta. A chave mergulhou na escuridão da noite e Langdon sentiu sua alma caindo junto. O camerlengo então pegou o embrulho de nylon e enfiou os braços nas alças. Fechou a presilha de uma outra tira que lhe envolveu o estômago e ajustou tudo como se fosse uma mochila. Finalmente, disse a um estupefato Robert Langdon, sinto muito. Não era para acontecer desta maneira. Em seguida, abriu a porta e atirou-se no espaço. A imagem queimava no inconsciente de Langdon e com ela vinha a dor. Dor de verdade. Dor física. Atormentando-o, penetrante. Ele suplicou que fosse levado para que a dor terminasse, mas, com o som da água mais alto em seus ouvidos, novas imagens relampejavam em sua cabeça. O inferno apenas começara. Via pedaços dele, cenas esparsas de puro pânico. Encontrava-se entre a morte e o pesadelo, implorando para ser libertado, mas as imagens ficavam mais nítidas em sua mente. O tubo de antimatéria estava trancado e inacessível. A contagem de seu relógio diminuía ao mesmo tempo que o helicóptero aumentava a altitude. 50 segundos. Mais alto. Mais alto. Langdon agitava-se loucamente dentro da cabine, tentando compreender o que acabará de presenciar. 45 segundos. Procurou outro paraquedas debaixo dos assentos. 40 segundos. Não havia mais nenhum. 35 segundos. Foi para a porta aberta do helicóptero, exposto ao vento furioso, e olhou para as luzes de Roma embaixo. 32 segundos. Então, tomou sua decisão. A incrível decisão. Sem paraquedas, Robert Langdon pulou do helicóptero. À medida que a noite engolia seu corpo, tinha a impressão de que o helicóptero subia como um foguete acima dele, o som de seus rotores dissipando-se no ruído ensurdecedor de sua própria queda livre. Na descida prumo para a terra, Langdon sentiu algo que não vivenciava desde o tempo em que praticava salto de plataforma, a inexorável atração da gravidade durante um mergulho. Quanto mais rápido caía, mais a terra parecia puxá-lo, sugá-lo. Desta vez, porém, o mergulho não era de 15 metros dentro de uma piscina, mas de milhares de metros em uma cidade, uma extensão infindável de concreto e asfalto. Em meio ao vento e ao desespero, a voz de Kohler ecoava do túmulo com as palavras que ele dissera naquela mesma tarde junto ao túnel de queda livre do CERN, 1 metro quadrado de algo que ofereça resistência ao ar retarda a queda de um corpo em quase 20%. 20%, Langdon constatava, nem chegava perto do que seria necessário para alguém sobreviver a uma queda como aquela. De qualquer modo, mais por inércia do que por esperança, apertou nas mãos com força a única coisa que agarrara ao pular do helicóptero. Era uma lembrança esquisita, mas que por um instante fugaz dera-lhe alguma esperança. A lona protetora do para-brisa estava jogada na traseira do aparelho. Era um retângulo que se amoldava à forma côncava do para-brisa do helicóptero, de uns 4 metros por 2, semelhante a um grande lençol, o mais toscamente parecido com um paraquedas que se possa imaginar. Não tinha arneses, só alças elásticas em cada extremidade para ajustá-lo à curvatura do vidro. Langdon pegara a lona, enfiara as mãos nas alças e saltara no vazio. Seu último grande gesto de desafio juvenil. Não tinha mais ilusões sobre a vida além daquele momento. Langdon caía como uma pedra. Pés primeiro. Braços esticados para cima. Mãos agarradas nas alças. A lona ondulava acima de sua cabeça com o formato de um cogumelo. O vento se deslocava com grande velocidade em torno dele. Durante a queda, deu-se a explosão no alto. Mais longe do que ele esperava. Quase instantaneamente a onda de choque atingiu-o. O impacto comprimiu seus pulmões. Um calor repentino espalhou-se pelo ar em torno dele. Langdon lutou para não largar a lona. Uma parede quente veio de cima para baixo. O topo da lona começou a arder, mas não se rompeu. Langdon descia a toda velocidade, no limiar de um véu ondulante de luz, sentindo-se como um surfista que tenta sair da frente de uma onda de quilômetros de altura. De repente, porém, o calor retrocedeu e ele voltou a mergulhar na fria escuridão. Por um instante, teve esperança. No momento seguinte, entretanto, a esperança se foi, tal e qual a onda de calor.
Apesar de seus braços estendidos garantirem-lhe que a lona desacelerava sua queda, o vento ainda passava por seu corpo com uma velocidade espantosa. Ele não tinha qualquer dúvida de que estivesse indo depressa demais para sobreviver à queda. Seria esmagado quando batesse no chão. Cálculos matemáticos embaralhavam-se em sua cabeça, ele estava entorpecido demais para organizá-los, 1 metro quadrado de algo que ofereça resistência ao ar. Quase 20% de redução de velocidade. O máximo que conseguia raciocinar é que a lona acima de sua cabeça era grande o bastante para retardá-lo mais do que 20%. Infelizmente, pela velocidade do vento, ele deduzia que a lona não bastava, por melhor que fosse. Estava caindo depressa demais, não sobreviveria ao impacto no mar de concreto que o esperava. Lá embaixo, as luzes de Roma espalhavam-se para todos os lados. A cidade parecia um enorme céu estrelado no qual Langdon iria cair, só interrompido por uma faixa escura que dividia a cidade em dois, uma fita larga e não iluminada que serpenteava por entre os pontos de luz como uma cobra gorda. Langdon olhou para os meandros escuros ao longe. E, como a crista de uma onda inesperada, surgiu outra vez uma esperança. Com um vigor quase maníaco, Langdon deu puxões fortes na lona com a mão direita. A lona agitou-se mais, ondulando, procurando o ponto à direita, de menor resistência. Langdon sentiu-se deslizar de lado. Puxou de novo, com mais força, sem fazer caso da dor na palma de sua mão. A lona inflou-se e Langdon notou que seu corpo voava para o lado. Não muito. Mais um pouco. Olhou de novo para baixo, para a sinuosa serpente negra. Ficava bem para a direita, mas ele ainda estava bastante alto. Será que tinha esperado demais? Puxou com toda a força que pôde e daí em diante aceitou que estava nas mãos de Deus. Concentrou-se na parte mais larga da serpente, pela primeira vez em sua vida, rezou por um milagre. O resto não passou de uma lembrança nebulosa. A escuridão se fechando por cima dele, os reflexos do mergulhador voltando, o instintivo posicionamento da coluna e das pontas dos pés, os pulmões se inflando para proteger os órgãos vitais, as pernas flexionando-se para funcionar como um ariete, finalmente, a gratidão pelo ondulante rio Tibre estar cheio e revolto, o que tornava suas águas espumantes e cheias de ar 3 vezes mais macias do que a água parada. Depois houve o impacto e as trevas. Foi o barulho trovejante da lona batendo que fez o grupo tirar os olhos da bola de fogo no alto. O céu de Roma estivera cheio de visões naquela noite, um helicóptero subindo em linha reta como um foguete, uma enorme explosão e agora aquele estranho objeto que mergulhara nas águas agitadas do rio Tibre, ao largo da pequenina ilha que havia no rio, a Isola Tiberina. Desde o tempo em que a ilha fora usada para manter doentes de quarentena durante a praga que assolou Roma em 1656, dizia-se que possuía propriedades curativas místicas. Por esta razão, mais tarde fora ali instalado o Hospital Tiberina de Roma. O corpo estava bastante machucado quando foi puxado para a margem. O homem ainda tinha uma leve pulsação, o que era espantoso, pensaram. Especularam se não teria sido a lendária reputação da Isola Tiberina para a cura que de alguma forma teria mantido o coração dele batendo. Minutos depois, quando o homem começou a tossir e a lentamente recuperar a consciência, o grupo concluiu que a ilha devia ser mesmo mágica. Capítulo 126. O cardeal Mortati sabia que não existiam palavras em nenhuma língua capazes de acrescentar o que quer que fosse ao mistério daquele momento. O silêncio da visão no alto da Praça de São Pedro era mais eloquente do que um coro de anjos. Quando levantou os olhos para o Camerlengo Ventresca, Mortati sentiu um choque paralisante entre seu coração e sua mente. A visão parecia real, tangível. E, no entanto, como era possível? Todos tinham visto o Camerlengo entrar no helicóptero. Todos tinham testemunhado a presença da bola de luz no céu. E agora, sem que se soubesse como, o Camerlengo estava no terraço da basílica. Transportado por anjos? Reencarnado pela mão de Deus? Isso é impossível. O coração de Mortati queria acreditar, mas sua mente exigia razões. E os cardeais que o cercavam, evidentemente vendo o mesmo que ele via, olhavam para cima imóveis, deslumbrados. Era o Camerlengo. Sem sombra de dúvida. Mas ele parecia de certa forma diferente. Divino. Como se tivesse sido purificado. Um espírito? Um homem? Sua carne branca brilhava à luz dos refletores com uma leveza incorpórea. Na praça havia choro, vivas, aplausos espontâneos. Um grupo de freiras caiu de joelhos e entoou saetas. Um ruído ritmado elevou-se da multidão. Súbito, a praça inteira repetia o nome do Camerlengo. Os cardeais, alguns com lágrimas rolando nas faces, uniram-se ao povo. Mortati olhou em torno de si e tentou compreender. Isto realmente está acontecendo? O Camerlengo Carlo Ventresca, do terraço no telhado da Basílica de São Pedro, contemplava os milhares de pessoas voltadas para ele. Estava acordado ou sonhando?
Sentia-se transformado, sobrenatural. Pensava se teria sido seu corpo ou somente seu espírito que tinha descido flutuando do céu para a maciez e a penumbra dos jardins do Vaticano, pousando como um anjo silencioso nos gramados desertos, seu paraquedas negro protegido da loucura pela sombra imponente da Basílica de São Pedro. Pensava se teria sido seu corpo ou seu espírito que tivera forças para subir a antiga escadaria dos medalhões até o terraço onde agora se encontrava. Sentia-se leve como um fantasma. Embora as pessoas lá embaixo estivessem entoando seu nome, sabia que não era ele quem estavam saudando. Saudavam por um mero impulso de alegria, a mesma alegria que ele sentia todos os dias de sua vida quando meditava sobre o Todo-Poderoso. Vivenciavam o que todos sempre tinham desejado, uma garantia do alto, uma comprovação do poder do Criador. O camerlengo ventresca rezara toda a sua vida por esse momento e, ainda assim, nem ele conseguia acreditar inteiramente que Deus encontrara uma forma para torná-lo manifesto. Queria gritar para as pessoas. Seu Deus é um Deus vivo. Atentem para todos os milagres que as cercam. Permaneceu um pouco ali, entorpecido e ao mesmo tempo sentindo tudo com mais intensidade do que jamais sentirá. Quando afinal a disposição de espírito fez mover-se, curvou a cabeça e recuou, afastando-se da beirada do terraço. Sozinho, ajoelhou-se e rezou. Capítulo 127. Imagens imprecisas rodeavam-no, indo e vindo. Os olhos de Langdon lentamente começaram a vê-las em foco. Suas pernas doíam e seu corpo parecia ter sido atropelado por um caminhão. Estava deitado de lado no chão. Algo cheirava mal, como bilis. Ainda ouvia o ruído incessante de água. Não lhe soava tranquilo como antes. Havia outros sons, gente falando perto dele. Entreviu vultos brancos, embaçados. Todos estavam vestidos de branco? Langdon concluiu que devia estar em um hospício ou então no céu. Pelo ardor em sua garganta, achou que não poderia ser o céu. Ele parou de vomitar, disse um homem em italiano. Virem-no. A voz era firme e profissional. Langdon sentiu mãos virarem seu corpo devagar para deitá-lo de costas. Sua cabeça girava. Tentou sentar-se, mas as mãos delicadamente o forçaram a permanecer deitado. Seu corpo submeteu-se. Então, sentiu alguém examinando seus bolsos, tirando coisas de dentro deles. Depois, perdeu por completo os sentidos. O Dr. Jacobus não era um homem religioso. A medicina fizera-o deixar de ser já fazia muito tempo. Contudo, os acontecimentos daquela noite na cidade do Vaticano tinham posto em teste sua lógica sistemática. Agora caem corpos do céu? O Dr. Jacobus tomou o pulso do homem sujo e molhado que tinham retirado do rio Tibre. O médico admitiu que o próprio Deus entregará em mãos e em segurança aquele homem. O impacto com a água pusera-o inconsciente. Se não fosse Jacobus e sua equipe estarem na beira do rio assistindo ao espetáculo no céu, essa alma caída não teria sido notada e com certeza teria se afogado. É americano, disse uma enfermeira, revirando a carteira do homem depois de o terem levado para a terra firme. Americano? Os romanos costumavam caçoar que havia tantos americanos em Roma que os hambúrgueres deveriam passar a ser a comida oficial italiana. Mas americanos caindo do céu? Jacobus piscou a luz de uma pequena lanterna nos olhos do homem para testar a dilatação da pupila. Senhor! Está ouvindo? Sabe onde está? O homem estava inconsciente outra vez. Jacobus não se surpreendeu. Vomitara muita água depois que Jacobus lhe aplicara a ressuscitação cardiorrespiratória. Se chama Robert Langdon, disse a enfermeira, lendo a carteira de motorista da vítima. Todo o grupo reunido no cais parou de repente. Impossibile! Declarou Jacobus. Robert Langdon era o homem da televisão, o professor americano que vinha ajudando o Vaticano. Jacobus vira o Sr. Langdon, poucos minutos antes, entrar em um helicóptero na Praça de São Pedro e voar quilômetros pelo ar. Jacobus e os outros tinham saído correndo para o cais para ver a explosão da antimatéria, uma fantástica esfera de luz, diferente de tudo o que já tinham visto. Como poderia ser a mesma pessoa? É ele mesmo! Exclamou a enfermeira, afastando-lhe da testa o cabelo molhado. Estou reconhecendo o casaco de lã dele. Subitamente, alguém gritou da entrada do hospital. Era uma das pacientes. A mulher berrava, parecia enlouquecida, segurando seu rádio portátil no braço estendido para o alto e dando graças a Deus. Dizia que o camerlengo ventresca acabará de aparecer miraculosamente no telhado do Vaticano. O Dr. Jacobus decidiu que, quando seu plantão terminasse, às 8 horas, ele iria direto para a igreja. As luzes acima da cabeça de Langdon eram mais brilhantes agora, frias. Ele se encontrava em uma espécie de mesa de exame. Sentia o cheiro de desinfetantes, de estranhos produtos químicos. Alguém lhe dera uma injeção e tinham tirado suas roupas.
Decididamente, não são ciganos, concluiu ele em seu delírio semiconsciente. Extraterrenos, talvez? Já ouvirá falar de coisas assim. Felizmente, esses seres não lhe fariam mal. Só queriam os seus, de jeito nenhum. Langdon sentou-se abruptamente, abrindo os olhos. Atento! Gritou uma das criaturas, segurando-o, usava um pequeno crachá onde estava escrito o Dr. Jacobus parecia bastante humano. Langdon gaguejou, pensei, que o senhor está em um hospital. A névoa começou a se dissipar. Langdon sentiu uma onda de alívio. Detestava hospitais, mas de certo menos do que extraterrenos prestes a extrair seus testículos. Meu nome é Dr. Jacobus, disse o homem. Explicou o que acabará de acontecer. Tem muita sorte por estar vivo. Langdon não se sentia muito sortudo. Mal concatenava suas próprias lembranças, o helicóptero, o camerlengo. Seu corpo doía todo. Deram-lhe um pouco de água e fizeram um curativo na palma de sua mão. Onde está a minha roupa? Perguntou. Estava vestido com uma túnica de papel. Uma das enfermeiras mostrou-lhe um amontoado de pedaços rasgados de tecido caqui e lã tweed pingando de cima de um balcão. Estavam encharcadas. Tivemos de cortar tudo para tirá-las do senhor. Langdon olhou para seu tweed Harris em frangalhos e franziu a testa. O senhor tinha uma porção de lenços de papel em seu bolso, disse a enfermeira. Só então Langdon notou os fragmentos de pergaminho espalhados pelo forro do paletó. O fólio do diagrama de Galileu. O último exemplar do mundo se dissolvera. Ele estava abalado demais para saber como reagir. Ficou parado, apenas, olhando fixo para o balcão. Conseguimos salvar seus objetos pessoais, ela lhe estendeu uma caixa plástica. Carteira, câmera portátil de vídeo e caneta. Sequei a câmera o melhor que pude. Não tenho nenhuma câmera de vídeo. A enfermeira levantou as sobrancelhas e deu-lhe a caixa. Langdon olhou para os objetos que continha. Junto com sua carteira e sua caneta havia uma pequena câmera de vídeo Sony. Agora se lembrava. Kohler entregará a ele, pedindo que a mostrasse à imprensa. Nós a encontramos em seu bolso. Acho que o senhor vai precisar de uma nova. A enfermeira abriu a tela de 2 polegadas na parte de trás da câmera. A tela está rachada. Então, seu rosto se animou. Mas o som ainda funciona. Mais ou menos. Encostou a máquina no ouvido. Fica repetindo a mesma coisa sem parar. Escutou mais um pouco e depois ficou séria, entregando-a a Langdon. São 2 sujeitos discutindo, acho. Intrigado, Langdon pegou a câmera e aproximou-a do ouvido. As vozes soavam anasaladas, metálicas, mas eram discerníveis. Uma, perto. A outra, longe. Langdon reconheceu ambas. Sentado ali, vestido com a túnica descartável do hospital, Langdon escutou espantado toda a conversa. Apesar de não poder ver o que estava acontecendo, deu graças por ter sido poupado da parte visual ao ouvir o final chocante. Meu Deus! Com a conversa recomeçando do início, Langdon abaixou a câmera de seu ouvido e continuou sentado, impressionado, estupefato. A antimatéria, o helicóptero. A mente de Langdon começou a funcionar. Então, isso quer dizer que... Teve vontade de vomitar outra vez. Agitado, com uma raiva crescente, ele desceu da mesa e ficou de pé, as pernas bambas. Senhor Langdon, disse o médico, tentando impedi-lo. Preciso de umas roupas, pediu Langdon, sentindo a corrente de ar em seu traseiro por causa da túnica aberta atrás. Mas o senhor precisa descansar. Estou saindo. Agora. Preciso de roupa. Mas o senhor, agora. Todos se entreolharam, desconcertados. Não temos roupas, disse o médico. Talvez amanhã algum amigo seu possa trazê-las para o senhor. Langdon respirou fundo com uma expressão paciente e encarou o médico. Dr. Jacobus, vou sair por aquela porta agora mesmo. Preciso de roupas. Vou para a cidade do Vaticano. Ninguém pode ir para o Vaticano de bunda de fora. Deu para entender. O Dr. Jacobus engoliu em seco. Dê-lhe alguma coisa para vestir. Quando Langdon saiu mancando do Hospital Tiberina, sentia-se como um lobinho, um escoteiro mirim, só que crescido. Usava um macacão azul de paramédico com zíper na frente, enfeitado com distintivos de pano que aparentemente indicavam as numerosas qualificações do dono. A mulher que o acompanhava era robusta e usava um macacão igual ao dele. O médico garantirá a Langdon que ela o levaria ao Vaticano em tempo recorde. Molto tráfico, disse Langdon, lembrando-lhe que a área em torno do Vaticano estaria congestionada por carros e pessoas. A mulher não se mostrou preocupada. Apontou orgulhosa para um dos seus distintivos. Sono conducente de ambulância. Ambulância? Então estava explicado. Langdon achou que um passeio de ambulância viria a calhar. A mulher conduziu-o para a parte lateral do edifício. Em um aforamento de terra acima da água havia um deck de cimento onde o veículo a esperava. Quando Langdon o viu, parou.
Era um velho helicóptero de transporte médico. Na carcaça estava escrito Aeroambulância. Ele baixou a cabeça. A mulher sorriu. Voar Cidade do Vaticano. Muito rápido. Capítulo 128. O Colégio dos Cardeais estava em ebulição ao voltar para a Capela Sistina. Mortati, ao contrário, sentia crescer dentro de si uma confusão tão grande que quase poderia levantá-lo do chão e carregá-lo. Acreditava nos antigos milagres das Escrituras, todavia, o que acabará de testemunhar era algo que não conseguia compreender. Depois de uma vida inteira de devoção, 79 anos, Mortati sabia que tais acontecimentos deveriam despertar nele uma piedosa exuberância, uma fé ardorosa e viva. No entanto, só sentia um constrangimento espectral e cada vez maior. Havia algo errado. Signore Mortati! Gritou um guarda suíço aproximando-se às pressas. Fomos ao telhado da basílica como o senhor pediu. O camerlengo é de carne e osso. É um homem de verdade. Não é um espírito. É exatamente a pessoa que conhecemos. Ele falou com vocês? Está ajoelhado rezando em silêncio. Ficamos com medo de tocar nele. Mortati estava perdido. Digam a ele que seus cardeais estão esperando. Signore, por ele ser mesmo um homem, o guarda hesitou. O que é? O peito dele, ele está queimado. Podemos fazer um curativo na ferida? Ele deve estar sentindo dor. Mortati refletiu. Nada em todo o seu tempo de serviço à igreja o preparara para aquela situação. Ele é um homem, portanto tratem dele como se trata de um homem. Lavem-no. Cuidem de suas feridas. Deem-lhe roupas limpas. Esperamos por ele na Capela Sistina. O guarda saiu correndo. Mortati seguiu para a capela. O resto dos cardeais já se encontrava lá dentro. Caminhando pelo corredor, viu Vitória Vetra sozinha, com ar abatido, sentada em um banco ao pé da escadaria real. A dor e a solidão da perda eram visíveis no rosto dela e Mortati teve vontade de ir ao seu encontro, mas sabia que isso teria de esperar. Tinha trabalho a fazer, embora não tivesse a menor ideia de qual pudesse ser esse trabalho. Mortati entrou na capela. Havia uma excitação ruidosa no ambiente. Fechou a porta. Que Deus me ajude. A aeroambulância de 2 motores do Hospital Tiberina contornava a cidade do Vaticano por trás, e Langdon cerrava os dentes, jurando por Deus que aquela seria a última viagem de helicóptero de sua vida. Depois de convencer a mulher que fazia as vezes de piloto de que as regras que regiam o espaço aéreo do Vaticano eram o que menos preocupava a cidade do Papa naquele momento, ele a guiou, sem serem vistos, por cima do muro de trás, até a aterrissagem no heliporto do Vaticano. Grazie, disse ele, descendo penosamente. Ela lhe soprou um beijo e decolou rápido, desaparecendo dentro da noite na direção de onde viera. Langdon respirou fundo, tentou clarear a mente, procurando entender o que estava prestes a fazer. Com a câmera na mão, embarcou no mesmo carrinho de golfe em que andara mais cedo naquele mesmo dia. Não tinha sido recarregado e o medidor indicava que a bateria estava no final. Ele dirigiu com os faróis apagados para economizar energia. Também preferia que ninguém o visse chegar. Nos fundos da Capela Sistina, o cardeal Mortati parou atordoado diante do pandemônio que se formara. Foi um milagre. Um dos cardeais gritava. Foi obra de Deus. Sim. Exclamavam outros. Deus manifestou sua vontade. O Camerlengo será nosso Papa. Gritou outro. Ele não é cardeal, mas Deus enviou um sinal milagroso. Sim. Concordou alguém. As leis do conclave são leis do homem. A vontade de Deus está diante de nós. Solicito uma eleição imediatamente. Uma eleição? Perguntou Mortati, caminhando na direção deles. Acho que esta é minha função. Todos se viraram. Mortati notou que os cardeais o examinavam. Pareciam distantes, desnorteados, ofendidos com a sua sobriedade. Mortati desejava muito que seu coração também fosse arrebatado por aquela miraculosa exaltação que via nos rostos que o cercavam. Mas não conseguia. Sentia uma dor inexplicável em seu íntimo, uma dolorosa tristeza que não sabia definir. Havia jurado dirigir aqueles procedimentos com pureza de alma e sua hesitação era algo que não podia negar. Meus amigos, disse Mortati, subindo ao altar. Quase não reconhecia a própria voz. Acho que até o fim dos meus dias vou debater comigo mesmo o significado daquilo que testemunhamos hoje. E, no entanto, o que sugerem com relação ao Camerlengo não pode ser de jeito algum a vontade de Deus. Fez-se silêncio na capela. Como pode dizer isso? Perguntou afinal um dos cardeais. O Camerlengo salvou a igreja. Deus falou diretamente ao Camerlengo.
O homem sobreviveu à própria morte. De que outro sinal precisamos mais? O Camerlengo virá ao nosso encontro aqui, disse Mortati. Vamos esperar. Vamos escutá-lo antes de fazer uma eleição. Pode haver uma explicação. Uma explicação? Como seu grande eleitor, jurei preservar as leis do conclave. Todos sem dúvida estão cientes de que, pela santa lei, o Camerlengo é inelegível para o papado. Ele não é cardeal. É um padre, um camarista. Há também a questão de sua idade inadequada. Mortati notou olhares mais duros. Ao consentir que se realizasse uma eleição, eu estaria permitindo que os senhores aprovassem um homem que a lei vaticana considera inelegível. Estaria pedindo a cada um que quebrasse um juramento sagrado. Mas o que aconteceu aqui esta noite, alguém disse, titubeante certamente transcende as nossas leis. Será mesmo? Mortati replicou, cheio de autoridade, sem ao menos saber de onde vinham suas palavras. Será que é a vontade de Deus que deixemos de lado as regras da Igreja? Será que Deus quer que abandonemos a razão e nos entreguemos ao delírio? Mas o Senhor não viu o que nós vimos? Um outro o desafiou, irritado. Como pode se atrever a questionar um poder como aquele? A voz de Mortati projetou-se então com uma ressonância que ele jamais conhecera. Não estou questionando o poder de Deus. Foi Deus quem nos concedeu razão e circunspeção. É a Deus que servimos exercendo a prudência. Capítulo 129. Sentada em um banco junto à base da escadaria real, no corredor do lado de fora da Capela Sistina, Vitória Vetra parecia entorpecida. Quando avistou a figura que entrava pela porta dos fundos, pensou que estivesse vendo outro espírito. Ele estava enfaixado, mancando e vestido com uma espécie de uniforme médico. Ela se levantou, incapaz de acreditar na visão. R.O. Bert. Ele nem respondeu. Caminhou direto para ela e a envolveu em seus braços. Apertou seus lábios contra os dela em um beijo impulsivo, longamente desejado, cheio de gratidão. Vitória sentiu as lágrimas chegando. Oh, Deus, oh, obrigada, meu Deus. Ele a beijou de novo, um beijo mais apaixonado, e ela comprimiu seu corpo contra o dele, perdendo-se no abraço. Seus corpos se uniram como se já se conhecessem há anos. Ela esqueceu o medo e a dor e fechou os olhos, a alma leve, naquele momento perfeito. É a vontade de Deus. Alguém gritava, a voz ecoando na Capela Sistina. Quem mais além do escolhido poderia ter sobrevivido àquela explosão diabólica? Eu, uma voz reverberou do fundo da capela. Mortati e os outros viraram-se espantados para a figura maltratada que se aproximava pelo centro da nave. Sr. Langdon. Sem uma palavra, Langdon encaminhou-se devagar para a frente da capela. Vitória Vetra entrou também. Logo depois, 2 guardas surgiram apressados empurrando um carrinho com uma grande televisão em cima. Langdon esperou enquanto eles ligavam o aparelho, a tela voltada para os cardeais. Então, Langdon fez sinal para que os guardas se retirassem. Eles o fizeram, fechando as portas atrás de si. Agora era entre Langdon, Vitória e os cardeais. Langdon conectou a câmera Sony à televisão e apertou o botão play. A tela se acendeu. A cena que se materializou diante dos cardeais passava-se no escritório do Papa. O vídeo fora filmado de forma desajeitada, como se a câmera estivesse escondida. Descentrado na tela, o Camerlengo aparecia meio na penumbra, em frente à lareira acesa. Embora parecesse estar falando diretamente para a câmera, logo ficou evidente que estava falando com alguém, a pessoa que filmava. Langdon disse aos cardeais que o vídeo fora filmado por Maximilian Kohler, o diretor do CERN. Apenas uma hora antes, Kohler filmara secretamente seu encontro com o Camerlengo usando a minúscula câmera de vídeo que trazia disfarçada sob um dos braços de sua cadeira de rodas. Mortati e os cardeais assistiam a tudo perplexos. A conversa já começara, mas Langdon não se deu ao trabalho de rebobinar a fita. O que ele queria que os cardeais vissem ainda estava por vir. Leonardo Vetra mantinha um diário. Dizia o Camerlengo. Imagino que isso seja uma boa notícia para o CERN. Se os diários contêm seus processos para criar antimatéria, não contém, disse Kohler. Vai ser um alívio para o senhor saber que esses processos morreram com Leonardo. No entanto, os diários falam de um assunto diferente. Do senhor. O Camerlengo pareceu perturbar-se. Não compreendo. Descrevem um encontro que Leonardo teve no mês passado. Com o senhor. O Camerlengo hesitou, depois olhou para a porta. Rocher não deveria ter autorizado sua entrada sem me consultar. Como chegou aqui? Rocher sabe da verdade. Telefonei antes de vir e contei a ele o que o senhor fez. O que eu fiz?
Seja qual for a história que contou a ele, Rocher é da guarda suíça e fiel demais a esta igreja, não acreditaria mais em um cientista amargo do que em seu camerlengo. Na realidade, ele é fiel demais para não acreditar. É tão fiel que, apesar da prova de que um dos seus leais guardas traiu a igreja, ele se recusou a aceitar o fato. O dia inteiro vem procurando outra explicação. Que o Senhor deu a ele. A verdade. Por mais chocante que fosse. Se Rocher tivesse acreditado no Senhor, teria me prendido. Não. Eu não deixei. Ofereci a ele o meu silêncio em troca deste encontro. O camerlengo deu uma risada estranha. O senhor pretende chantagear a igreja com uma história em que ninguém vai acreditar? Não preciso fazer chantagem nenhuma. Quero simplesmente ouvir a verdade de sua boca. Leonardo Vetra era meu amigo. O camerlengo nada disse. Limitou-se a olhar para Kohler. Vejamos, então, começou Kohler, áspero. Há cerca de um mês, Leonardo Vetra entrou em contato com o senhor solicitando uma audiência urgente com o Papa. Uma audiência que o senhor concedeu porque o Papa admirava o trabalho de Leonardo e porque Leonardo disse que era uma emergência. O camerlengo voltou-se para o fogo da lareira. Não disse nada. Leonardo veio ao Vaticano em absoluto segredo. Estava traindo a confiança de sua filha ao vir aqui, um fato que o perturbava grandemente, mas ele achava que não tinha opção. Suas pesquisas haviam criado um profundo conflito em seu íntimo e ele sentia a necessidade de orientação espiritual da igreja. Em um encontro particular, contou ao Papa que havia feito uma descoberta científica com profundas implicações religiosas. Havia provado que o Gênese era fisicamente possível e que intensas fontes de energia, que Vetra chamava de Deus, poderiam reproduzir o momento da criação. Silêncio. O Papa ficou entusiasmado. Kohler continuou. Queria que Leonardo divulgasse a experiência. Sua Santidade achava que essa descoberta poderia começar a aproximar a ciência da religião, um dos sonhos da vida do Papa. Então, Leonardo explicou ao senhor o aspecto negativo da descoberta, o motivo pelo qual ele solicitara a orientação da igreja. Parecia que sua experiência da criação, exatamente como a Bíblia relata, produzia tudo aos pares opostos. Luz e trevas. Além do processo de criação da matéria, Vetra descobriu o da criação da antimatéria. Devo prosseguir. O camerlengo manteve-se calado. Inclinou-se para atiçar as brasas da lareira. Depois que Leonardo Vetra veio aqui, disse Kohler, o senhor foi ao CERN ver o trabalho dele. Os diários de Leonardo dizem que o senhor fez uma visita pessoal ao laboratório dele. O camerlengo levantou a cabeça. Kohler foi em frente. O Papa não poderia viajar sem atrair a atenção da mídia, por isso mandou o senhor. Leonardo levou-o para uma excursão secreta pelo laboratório. Fez uma demonstração de aniquilamento de antimatéria, o Big Bang, o poder da criação. Também lhe mostrou um grande espécime que mantinha escondido e que provava que seu novo método poderia produzir antimatéria em larga escala. O senhor ficou assombrado. Voltou para a cidade do Vaticano para contar ao Papa o que tinha presenciado. O camerlengo suspirou. E é isso que o incomoda? Que eu tenha respeitado a confiança de Leonardo ao fingir perante o mundo esta noite que nada sabia sobre a antimatéria. Não. O que me incomoda é que Leonardo Vetra praticamente provou a existência de seu Deus e o senhor fez com que ele fosse assassinado. O camerlengo voltou-se para ele afinal, o rosto impenetrável. O único som era o estalar do fogo. Súbito, a câmera balançou e o braço de Kohler apareceu no enquadramento. Ele se curvou para a frente, tentando alcançar algo preso debaixo de sua cadeira de rodas. Quando endireitou o corpo, segurava uma pistola. O ângulo da câmera era arrepiante, visto por trás, o braço estendido apontava o revólver direto para o camerlengo. Kohler disse, confesse os seus pecados, padre. Agora. O camerlengo parecia assustado. Não vai sair vivo daqui. A morte seria um alívio bem-vindo para o sofrimento pelo qual sua religião me faz passar desde que eu era criança. Kohler segurava o revólver com as duas mãos agora. Estou lhe dando uma chance. Confesse os seus pecados ou morra agora mesmo. O camerlengo olhou de soslaio para a porta. Rocher está lá fora, desafiou o Kohler. Ele também está preparado para matá-lo. Rocher jurou proteger a Ig e Rocher deixou que eu entrasse aqui. Armado. Está enojado com as suas mentiras. O senhor tem uma única opção. Confessar-se a mim. Tenho de ouvir tudo de sua própria boca. O camerlengo hesitou. Kohler levantou a arma. Realmente duvida que eu vá matá-lo? Não importa o que lhe conte, disse o camerlengo, um homem como o senhor nunca entenderia. Experimente. O camerlengo permaneceu imóvel por um instante, uma silhueta dominante em meio à vaga luminosidade do fogo. Quando falou, suas palavras ecoaram com uma dignidade mais apropriada a uma gloriosa narrativa de altruísmo do que a uma confissão. Desde o princípio dos tempos, disse o camerlengo, a igreja lutou contra os inimigos de Deus. Às vezes com palavras. Outras vezes com espadas. E sempre sobrevivemos. O camerlengo irradiava convicção.
Os demônios do passado, continuou ele, eram demônios de fogo e abominação. Esses eram inimigos contra os quais podíamos lutar, inimigos que inspiravam medo. Mas Satã é astuto. Com o passar do tempo, abandonou sua fisionomia diabólica e assumiu uma nova face, a face da pura razão. Transparente e insidiosa, mas também sem alma. A voz do Camerlengo enraiveceu-se de modo inesperado, numa transição quase insana. Diga-me, Sr. Kohler, como pode a Igreja condenar o que faz sentido, o que é lógico para nossas mentes? Como podemos censurar o que hoje é o próprio fundamento de nossa sociedade? Cada vez que a Igreja levanta a voz para fazer uma advertência, vocês gritam mais alto e nos chamam de ignorantes. De paranoicos. De controladores. E assim a sua maldade cresce. Encoberta por um véu de virtuoso intelectualismo. Espalha-se como um câncer. Santificada pelos milagres de sua própria tecnologia. Deificando-se a si mesma. Até se dissipar a nossa desconfiança e passarmos a achar que é pura bondade. A ciência chegou para nos salvar de nossas doenças, de nossa fome e de nosso sofrimento. Eis a ciência, o novo Deus de infinitos milagres, onipotente e benevolente. Ignorem as armas e o caos. Esqueçam a solidão dilacerada e os perigos intermináveis. A ciência está aqui. O Camerlengo deu um passo na direção do revólver. Mas eu vi o rosto de Satã à espreita, vi o perigo. O que é que está dizendo? A ciência de Vetra praticamente provou a existência de seu Deus. Ele era seu aliado. Aliado? A ciência e a religião não andam juntas nisso. Não buscamos o mesmo Deus, você e eu. Quem é seu Deus? Um Deus de prótons, massa e cargas de partículas? Como o seu Deus inspira seus fiéis? Como é que o seu Deus chega ao coração do homem para lembrar-lhe que ele é explicável por um poder maior? Ou que ele é responsável por seus semelhantes? Vetra estava desencaminhado. Seu trabalho não era religioso, era sacrílego. O homem não pode colocar a criação de Deus dentro de um tubo de ensaio e exibi-la para o mundo. Isto não glorifica Deus, isto desmerece Deus. O Camerlengo, a essa altura, apertava o próprio corpo com as mãos em garra, a voz enlouquecida. E por isso mandou matar Leonardo Vetra. Pela Igreja. Por toda a humanidade. Que loucura era aquela? O homem não está preparado para ter o poder de Deus em suas mãos. Deus em um tubo de ensaio? Uma gotinha de líquido que pode desintegrar uma cidade inteira? Ele tinha de ser detido. O Camerlengo calou-se abruptamente. Parecia estar considerando suas opções. As mãos de Kohler levantaram o revólver. Você confessou. Não tem mais escapatória. O Camerlengo riu um riso triste. Então não sabe que confessar os pecados é a forma de escapar? Olhou para a porta. Quando Deus está do nosso lado, temos opções que um homem como você não é capaz de compreender. Com essas palavras ainda ressoando no ar, o Camerlengo agarrou a sua batina pela gola e rasgou-a com violência, deixando seu peito nu. Kohler fez um movimento brusco, obviamente espantado. O que está fazendo? O Camerlengo não respondeu. Deu um passo para trás, para junto da lareira, e tirou um objeto das brasas reluzentes. Pare! Ordenou Kohler, a arma ainda levantada. O que está fazendo? Quando o Camerlengo se virou, segurava um ferro de marcar em brasa. O diamante Illuminati. O homem tinha uma expressão desvairada. Pretendia fazer isto sozinho, falava com uma intensidade selvagem, mas agora vejo que Deus queria que você estivesse aqui. Você é minha salvação. Antes que Kohler pudesse esboçar qualquer reação, o Camerlengo fechou os olhos, arqueou as costas e comprimiu o ferro em brasa no centro do próprio peito. Sua carne chiou. Mãe Maria! Mãe bendita! Olhe seu filho! E gritou alto de dor. Kohler surgiu no enquadramento mal se equilibrando nas pernas, o revólver agitando-se descontroladamente. O Camerlengo gritou mais alto, o corpo oscilando. Ele lançou o ferro de marcar aos pés de Kohler e caiu no chão, contorcendo-se em agonia. O que aconteceu em seguida foi difícil de distinguir. Houve um grande tremor na imagem da tela quando a guarda suíça irrompeu na sala. Ouviu-se o som de tiroteio. Kohler dobrou os braços no peito, foi lançado para trás, sangrando, e caiu da cadeira de rodas. Não! Gritou Rocher, tentando impedir seus guardas de atirarem em Kohler. O Camerlengo, ainda se contorcendo no chão, girou o corpo e apontou freneticamente para Rocher e Illuminatus. Canalha! Berrou Rocher, correndo para ele. Seu canalha santarrão! Chartres abateu-o com 3 tiros. Rocher caiu morto no chão da sala. Então, os guardas correram para o Camerlengo ferido, rodeando-o. Ao mesmo tempo que eles se reuniam, o vídeo pegava o rosto estarrecido de Robert Langdon, ajoelhado perto da cadeira de rodas, olhando para o ferro de marcar. Depois, a imagem sacudiu fortemente. Kohler recuperara a consciência e estava soltando a pequenina câmera do suporte localizado debaixo do braço de sua cadeira.
Em seguida, tentava estender a mão com a câmera para Langdon. Enten. Treg, arquejou Kohler, treg isto, a imprensa. E a tela ficou branca. Capítulo 130. O Camerlengo começou a sentir a névoa de exaltação e de adrenalina se dissipar. Enquanto a guarda suíça o ajudava a descer a escadaria real para ir para a Capela Sistina, o Camerlengo escutou cânticos na Praça de São Pedro e soube que montanhas haviam sido removidas. Grazi e Diu. Ele rezara pedindo forças e Deus as concederá. Nos momentos em que duvidara, Deus falará. Tua missão é santa, Deus dissera. Dar-te-ei forças. Mesmo com a força de Deus, o Camerlengo sentirá medo, questionar a correção de seu caminho. Se não fores tu, Deus o desafiara, quem o fará? Se não for agora, quando será? Se não for assim, como será? Jesus, Deus lembra-lhe, salvar-os todos, salvar-os da própria apatia. Com 2 atos, Jesus abrirá-lhes os olhos. Horror e esperança. A crucificação e a ressurreição. Ele mudará o mundo. Mas isto acontecerá havia milênios. O tempo corroera o milagre. As pessoas haviam se esquecido. Tinham se voltado para os falsos ídolos tecnodivindades e milagres da mente. E quanto aos milagres do coração? O Camerlengo sempre rezava para que Deus lhe mostrasse como fazer os homens acreditarem outra vez. Mas Deus permanecia em silêncio. Foi somente no momento mais sombrio que Deus veio ao encontro do Camerlengo. Ah, que noite terrível! O Camerlengo ainda se lembrava de estar deitado no chão com a roupa de dormir em frangalhos cravando as unhas na própria carne, tentando purgar sua alma do sofrimento provocado por uma verdade infame que descobrira pouco antes. Não pode ser, gritara. Entretanto, sabia que era. O engano queimava-o como o fogo do inferno. O bispo que o acolhera, o homem que fora como um pai para ele, o religioso ao lado de quem o Camerlengo sempre ficará enquanto ele subia até chegar ao papado, era uma fraude. Um pecador comum. Mentindo para o mundo sobre um ato tão traiçoeiro em sua essência que o Camerlengo duvidava que o próprio Deus pudesse perdoá-lo. Seu juramento. O Camerlengo gritara para o Papa. O Senhor quebrou seu juramento a Deus. Logo o Senhor, entre todos os homens. O Papa tentou se explicar, mas o Camerlengo não lhe deu ouvidos. Saiu correndo, cambaleando às cegas pelos corredores, vomitando, rasgando a própria pele até dar por si ensanguentado e sozinho, caído no chão de terra diante da tumba de São Pedro. Mãe Maria, o que faço agora? Foi naquele momento de dor e traição, quando o Camerlengo estava prostrado na necrópole, rezando para Deus levá-lo deste mundo sem fé, que ele veio. A voz em sua cabeça ressoou como um trovão. Juraste servir teu Deus? Sim. Bradou o Camerlengo. Morrerias por teu Deus? Sim. Leve-me agora. Morrerias por tua igreja? Sim. Liberte-me, por favor. Mas morrerias pela humanidade? No silêncio que se seguiu, o Camerlengo sentiu-se despencando no abismo. Cada vez mais fundo, cada vez mais depressa, sem controle. No entanto, sabia a resposta. Sempre soubera. Sim. Gritou em meio à loucura. Eu morreria pelos homens. Como teu filho, morreria por eles. Horas depois, o Camerlengo ainda tiritava caído no chão. Viu o rosto de sua mãe. Deus tem planos para você, ela dizia. O Camerlengo mergulhou mais ainda no desvario. Então, Deus falou de novo. Desta vez, com silêncio. Mas o Camerlengo compreendeu. Restaure a fé dos homens. Se não fosse eu, quem seria? Se não fosse agora, quando seria? Quando os guardas destrancaram a porta da Capela Sistina, o Camerlengo Ventresca sentiu o poder fluindo em suas veias, exatamente como quando ele era menino. Deus o escolhera. Muito tempo antes. Seja feita a sua vontade. O Camerlengo sentia-se renascido. A guarda suíça encarregara-se de enfaixar seu peito, de banhá-lo e vestir nele uma batina limpa de linho branco. Tinham-lhe dado também uma injeção de morfina para a dor da queimadura. O Camerlengo desejara não ter tomado analgésico algum. Jesus suportou suas dores durante 3 dias na cruz. Já sentia a droga lhe amortecendo os sentidos, uma vertigem que o arrastava. Ao entrar na capela, não se surpreendeu nada com os olhares admirados dos cardeais para ele. É uma admiração reverente por Deus, lembrou a si mesmo. Não por mim, mas pela maneira como Deus trabalha através da minha pessoa. Enquanto caminhava pelo centro da nave, via perplexidade em todos os rostos. A cada rosto por que passava, porém, percebia algo mais no olhar. O que seria? O Camerlengo imaginara antes como eles o receberiam naquela noite.
Com alegria? Com respeito? Tentou ler seus olhos e não encontrou neles nenhuma dessas duas emoções. Foi então que o Camerlengo olhou para o altar e viu Robert Langdon.